Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Portal Jurídico Angola. Se é a primeira vez que está por aqui, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E caso ainda não me conheça, o meu nome é Patrícia Adão e aqui no Portal Jurídico Angola o que eu faço é partilhar consigo estratégias, conceitos e ferramentas jurídicas que possam ajudar no dia a dia da sua empresa, que possam alavancar o encaminhamento dos seus negócios e principalmente possam reduzir situações de risco e exposição jurídica desnecessária, porque no final do dia eu entendo que se trabalharmos com base na prevenção, mais fácil será com que a sua empresa cresça de uma forma saudável e sustentável. Se também é a primeira vez que está por aqui, desde já fica o convite para subscrever aqui embaixo, subscrever ao canal para dessa forma conseguir receber todos os avisos e alertas quando houver conteúdo novo e também deixe o seu gosto no canal, porque assim também ajuda o meu trabalho e ajuda a que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante também para outras pessoas. Ok? Sem mais delongas, vamos então ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre os cônjuges e sócios numa sociedade comercial, ou seja, aquelas situações em que os sócios também são um casal. E penso que este tema é bastante pertinente, afinal, estamos no mês dedicado ao amor, e então por que não fazer algumas considerações como é que isto funciona também no dia a dia de uma sociedade comercial? A primeira pergunta que vocês se farão é: de acordo com aquilo que está na lei, é ou não possível os cônjuges também serem sócios numa sociedade? Para não dar muitas voltas, se nós olharmos para aquilo que está previsto no artigo 9º da Lei das Sociedades Comerciais, o legislador nos diz que é sim possível, portanto, é permitida a constituição de sociedade comercial entre cônjuges, bem como a sua participação numa sociedade, desde que só um deles seja sócio de responsabilidade ilimitada, ok? É importante que fixem também esta última parte, porque esta limitação do legislador tem a ver depois com um regime da responsabilização da sociedade, eventualmente pelas dívidas dos credores, não poderão ser os dois sócios de responsabilidade ilimitada. Ok? Para analisarmos também este regime, nós temos que olhar para a nossa lei das sociedades comerciais, que caso vocês ainda não tenham, está aqui na descrição do vídeo, o link para vocês descarregarem a lei das sociedades comerciais gratuitamente dentro do site do Portal Jurídico Angola, porque é sempre importante terem a lei à vossa frente para acompanharem o conteúdo. Mas, para este efeito, teremos que olhar para a lei das sociedades comerciais, mas não poderemos esquecer também o que é que qual é que é o regime do casamento? Para este efeito, vamos olhar para a Lei 1/88 de 20 de fevereiro, mais ou menos a partir do artigo 49 e seguintes. E é aí onde nós encontramos quais são os regimes de casamento em vigor no nosso país. Portanto, nós temos dois regimes de casamento, temos a comunhão de adquiridos e temos a separação de bens. Eu não tenho assim nenhuma estatística, mas atrevo-me a dizer que a comunhão de adquiridos é a mais frequente. Acredito que pelo menos 80% das pessoas que são casadas estão casadas estão casadas sob esse regime da comunhão de adquiridos, sendo a separação de bens uma opção, não sei, por questões culturais, ainda não tem assim tanta adesão, embora eu, como jurista, iria sempre vos aconselhar a irem para a separação de bens. Mas isto já é assunto para outro vídeo. Mas, portanto, considerando que existem estes dois regimes de casamento, o que é que eu vos falo dos regimes de casamento? Porque, independentemente de os dois sócios estarem dentro da estrutura da sociedade, se apenas um deles estiver, temos que ter presente que, pelo regime de casamento,
cada cônjuge já tem direito a meia quota, ou meia quota societária, metade das ações, metade da participação social, e terá sempre direito aos lucros e dividendos que venham dessa quota. Portanto, imaginem que o A é dono aqui desta participação social. Metade de tudo o que acontecer nesta participação social é do outro cônjuge, ainda que ele não esteja, ou seja, ainda que ele não faça aqui parte da estrutura do contrato de sociedade. Portanto, este é logo o primeiro esclarecimento que eu queria vos dar, que ainda que o outro sócio não estivesse aqui, ele indiretamente vai ter direito a participar na estrutura da sociedade, eh, participando nos lucros e nos dividendos. Ok? Outra consideração importante é que aqui neste esquema, não é? Eu coloquei-vos a situação em que o sócio não, apenas um dos membros do casal faz parte da estrutura da sociedade. Se apenas um dos casais fizer parte da estrutura da sociedade, eh, para o dia a dia, para a gestão, por uma questão de lógica e de organização, só será considerado sócio nas relações da sociedade aquele que tenha celebrado o contrato de sociedade. Ok? Portanto, imaginem, a pessoa que vai vincular a sociedade, a pessoa que vai assinar os documentos da sociedade, que vai ditar as regras da sociedade, vai ser aquele membro do casal cujo nome estiver no contrato social. Okay? Contudo, ainda que o outro membro do casal não tenha o seu nome na estrutura da sociedade, isto aqui não lhe retira alguns poderes que aqui a Lei 188 já lhe atribui enquanto cônjuge. Que imaginem, se o sócio estiver impossibilitado por alguma razão, um, de gerir a sociedade, imaginem uma ausência, uma doença, enfim, se estiver impossibilitado temporariamente, o outro cônjuge pode assumir poderes de administração da sociedade. Portanto, isto aqui não é dado pela lei das sociedades comerciais, mas é dado pelo regime do casamento, ok? E o mesmo se dará até em situações em que não só de impossibilidade temporária, mas até mesmo em situações de morte de um dos cônjuges, o outro, ainda que não faça parte da estrutura da sociedade, lhe caberão então poderes de administração. E era importante eu vos dar aqui esta ressalva para vocês analisarem comigo que nem sempre é necessário que os dois estejam sempre dentro da estrutura da sociedade, porque indiretamente estão, não é? Se é que me faço entender. Mas pronto, partindo então do princípio que, mesmo assim, por uma questão de. Normalmente as pessoas que estão num casamento é porque já têm um nível de confiança, um nível de cumplicidade, ideais em comum. Portanto, é natural que muitas vezes as pessoas queiram trazer essa confiança também para o local de trabalho e estarem o dia inteiro, participarem da gestão de um negócio em comum, de um sonho em comum, um projeto em comum. E então, como já vimos, aos olhos da lei não há nenhum tipo de impedimento. Ok? Agora, o que a doutrina também nota é que as relações entre os sócios por si só, sem serem casados, sem estarem em união de fato, sem terem uma relação pessoal, ser sócio de alguém por si só já não é fácil. Portanto, ser sócio, ter um sócio implica divisão de tarefas, implica divisão dos lucros, divisão das despesas, respeitar os direitos e as responsabilidades, ou seja, tem aqui um conjunto de direitos e obrigações que, se não forem cumpridas, facilmente a empresa, portanto, a relação entre os sócios pode ficar desequilibrada, ok? Quando a relação entre os sócios
tem ali um desequilíbrio, criam-se fricções internas na empresa. E estas fricções internas às vezes podem ficar fora do controle e podem impactar no desempenho da empresa, podem impactar na relação com os clientes, com os colaboradores, com os credores. Isto para qualquer tipo de sócio, independente da sua natureza, não é? A natureza da sua relação, todos os sócios passam por desafios. Se a estes desafios normais nós ainda acrescentarmos a dinâmica de uma relação conjugal, a gestão da sociedade muitas vezes poderá ser desafiante. Portanto, é algo que temos que ter em consideração, por mais romântico que possa parecer, também vai ser desafiante. Então, que direitos são esses e que deveres são esses que eu tanto aqui menciono? Vamos começar aqui por algumas obrigações. Primeira obrigação dos sócios: participar nas entradas. Portanto, a lei das sociedades comerciais nos diz que todos os sócios têm que entrar na sociedade com bens ou bens suscetíveis de penhora para a realização do objeto social. Okay? Estas entradas devem ser realizadas no momento da constituição da sociedade e, inclusive, o legislador ainda nos diz no artigo 29 que são nulas quaisquer acordos entre os sócios que libertem um dos sócios de não efetuar as suas entradas. Ou seja, já por aqui nós vemos que pode haver entre os sócios esta discussão quando, por exemplo, um dos sócios deixou de prestar estas entradas, isto pode ser um motivo de fricção interna. Ok? Outra coisa ainda em relação às entradas. As entradas em dinheiro têm que vir, não basta só eu dizer que dei estes valores, estas entradas têm que vir acompanhadas de um comprovativo bancário, portanto, um comprovativo de depósito ou comprovativo de transferência para a conta da empresa. Caso um dos sócios participe, portanto, das suas entradas com bens diferentes que não sejam em dinheiro, imaginem, participa das entradas com, não sei, viaturas, com imóveis. Estes bens devem ser objeto de um relatório elaborado por um contabilista, perdão, e este contabilista deve ser independente, da sociedade, ou seja, não pode ser um trabalhador da sociedade. E nesse relatório vai então se colocar a descrição dos bens, a avaliação, quem é o titular, qual é a situação jurídica e declarar se atingem ou não o valor nominal da participação social. Portanto, como veem, as entradas são um assunto muito importante para o legislador na lei das sociedades comerciais e todos os sócios devem cumprir conforme está aqui estipulado. Okay? Outra obrigação dos sócios é participar nas perdas, na proporção, é claro, da sua participação no capital social, não é? Mas sempre que a empresa estiver a atravessar um período menos menos bom, não é? Em termos financeiros, todos os sócios têm que contribuir, não é? Têm que contribuir, e quando eu digo contribuir, não só é moralmente, mas sempre que é exigível, contribuir com prestações acessórias para, por exemplo, fazer ali um reforço do caixa da sociedade, têm que participar também para contribuir para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, têm que trabalhar ativamente para o desenvolvimento da sociedade e não podem prejudicar nunca a sociedade por ação ou por omissão. Portanto, isto aqui são uma série de imposições que qualquer sócio deve ter, não é? Para estar dentro da sociedade. Por outro lado, da mesma forma como tem uma série de obrigações, também existem uma série de direitos que esse sócio tem. Esses direitos nós encontramos a partir do artigo 23º da Lei das Sociedades Comerciais, que é, primeiramente, o mais óbvio, que é participar nos lucros.
sempre na proporção da sua participação na sociedade, mas se no final do ano a empresa teve algum lucro, todos os sócios têm direito a participar e é nula qualquer cláusula, qualquer acordo, qualquer combina que exclua um sócio de participar na distribuição dos lucros, ok? E também a distribuição dos lucros tem que ser nos termos do contrato social e não pode ser entregue esta decisão a um terceiro que não faça parte da estrutura da sociedade, ok? Depois, a distribuição dos lucros também não é um ato empírico, não é? Não pode ser um ato feito de cabeça, portanto, a distribuição dos lucros tem que ser feita. Previamente a esta distribuição tem que ser feita uma reunião dos sócios, onde os sócios nessa reunião vão avaliar o relatório de contas desse ano, as demonstrações financeiras e com base nestes documentos contabilísticos vai então tomar uma decisão informada sobre a possibilidade de se distribuir lucros e em que proporção. Ok? Ainda sobre os lucros não podem ser, primeiramente, ou seja, se a empresa teve ganhos, primeiramente vai ter que utilizar esses ganhos para cobrir prejuízos que a empresa tenha, prejuízos, dívidas, e só depois se fazer então a distribuição dos lucros. Portanto, como estão a ver, são aqui vários fatores que rapidamente podem virar em situações de fricção. Por exemplo, se um dos sócios não concorda e ainda que a empresa tenha dívidas ou tenha prejuízos, quer ver os seus lucros entregues antes dos prejuízos que devem ser cobertos. Ok? Portanto, isto em relação aos lucros. Outro direito que também compete a todos os sócios é fazerem parte da administração, dos órgãos da administração e dos órgãos da fiscalização da sociedade. Ainda que seja cíclico, ou seja, vá rodando, ambos têm direito a fazer parte dos órgãos da administração da sociedade. Ok? Outra coisa que também acontece e que é importante que se respeite é todos os sócios têm direito a obter informações sobre a vida da sociedade. Ok? E obter informações é mesmo detalhes. Por exemplo, examinar a fundo a contabilidade, ou seja, ver as faturas, ver o fecho das contas, ver os impostos, é um direito. Mesma coisa se diga sobre os contratos, ok? E, por exemplo, ainda sobre o quesito das contas, no final do ano, os sócios, portanto, tem que ser elaborado o relatório de gestão, o relatório e contas, a proposta de aplicação de lucros e tudo isto tem que ser documentação que o outro sócio tem que ter acesso. Ainda que seja um casal, ainda que haja muitas conversas informais, é importante haver algum rigor e que toda esta documentação seja produzida fisicamente, existam estes documentos. Ok? Outra coisa que é importante, independentemente da natureza dos sócios, é participar nas deliberações. Ok? E deliberações, eu digo o quê? Não podem ser tomadas decisões sobre o rumo da sociedade sem que isto conste de uma ata elaborada e assinada contendo as deliberações em que ambos concordam com essas deliberações, sob pena de que, caso sejam tomadas decisões que não constem das deliberações, ou seja, um dos sócios não aprovou, não deliberou nesse sentido, estas deliberações poderão vir a ser declaradas ineficazes. Portanto, todo cuidado é pouco. Ok? Vocês se perguntarão, e quando é que esses direitos e deveres devem ser definidos? O ideal é que sejam definidos logo antes até da constituição da sociedade, ou seja, ainda quando está-se a falar do projeto, já num memorando de entendimento, já se podem, no fundo, enumerar todos estes direitos e deveres, ok? Se não for antes, não faz mal, também é possível, num momento ideal, que isto seja feito
no ato da constituição da empresa, e quando eu digo no ato da constituição da empresa, é que isto já constitui dos estatutos e do pacto social, ok? Mas ainda assim, se vocês disserem, mas eu estou numa situação de uma empresa que não fez esta análise toda antes ou durante a constituição da empresa, também não haverá problema, há sempre a possibilidade de destas arestas serem limadas depois da Constituição. Como? Através de atas e reuniões da Assembleia Geral, através de acordos parasociais que os sócios façam. O importante é que isto tudo fique sempre por escrito, que sempre que houver necessidade de se fazer ajustes entre os sócios, seja feito e que isto tudo esteja documentado, ok? Agora, qual é o problema com, quer dizer, nem sempre, não é? Claro que nem sempre é assim, todas as regras têm as exceções que confirmam a regra, mas frequentemente se assiste a situações em que, independentemente desse casal ter uma empresa juntos, independentemente de serem sócios, pelo fato de serem um casal, vem também com situações agravantes, ok? Que situações agravantes são essas? Situações de dependência emocional, ok? Situações de dependência afetiva, situações de dependência financeira, situações de dependência familiar, que podem fazer com que um dos sócios não fica inteiramente à vontade, ou seja, não consiga cumprir na íntegra todas as suas, não consiga fazer valer todos os seus direitos dentro da sociedade comercial e que não lhe sejam cumpridas todos os seus, não lhe sejam entregues todos os seus direitos, ok? E estas situações, elas existem, portanto, como eu disse, não existem para todos os casais, mas existem para alguns, e quando estamos perante uma situações desta natureza, a doutrina entende que os sócios já não estão numa situação de paridade, estão numa situação de ligeiro desequilíbrio, ok? Porque não têm os dois a mesma palavra a dizer, nem todas as opiniões são consideradas dentro do dia a dia da sociedade, e aqui poderá haver então situações de conflitos internos que poderão surgir, ok? Porque se há esta má distribuição, não é, estas situações de dependência, poderá haver com que dos membros do casal se sobreponha ao outro. Um poderá dizer que, por exemplo, ele é que vai administrar os rumos da sociedade, que porventura trabalhe mais. Poderá haver, por exemplo, situações em que se coloca em cima da mesa que não é necessário se colocar tudo por escrito, porque afinal de contas são um casal e o que conta é a palavra. Situações em que, quando um dos sócios e ao mesmo tempo membros do casal pede para, por exemplo, ter acesso a uma conta bancária, um extrato bancário, é-lhe vedado, não é? Porque é questionado, há questões de confiança. Então, tudo isto pode fazer com que os sócios não estejam exatamente numa situação de equilíbrio, pelo menos não na situação de equilíbrio que o legislador esperava na lei das sociedades comerciais. Ok? Também é muito frequente haver situações em que a dinâmica inicial muda. Seja, com o passar dos anos, um dos sócios tem que se dedicar menos à sociedade porque surgiram filhos, surgiram horários que já não poderão ser iguais, não é? E isto tudo, se não for bem conversado, ou seja, qualquer um destes exemplos que eu aqui dei, se não for bem conversados e se as pessoas não estiverem em sintonia, poderá fazer com que haja então estas situações de fricções, e esta falta de alinhamento entre os sócios pode levar a que haja mesmo situações de
paralisamento ou atraso do andamento dos projetos da empresa, isto na esfera meramente comercial, que é o nosso foco aqui, mas por outra, na esfera familiar, também poderá eventualmente a também levar a situações de ruptura, situações de divórcio ou separação, ok? É importante que, se nós vamos falar de situações de divórcio, não que o nosso foco seja direito da família, porque não o é, como eu disse, o nosso foco aqui é o direito comercial, mas visto que são um casal, de uma forma ou de outra, isto vai respingar um pouco no rumo das ações e das cotas, das participações sociais, e então acaba-se por ser relevante até mesmo para se saber qual é que vai ser o destino da empresa. Ok? É importante que se saiba que uma situação de divórcio poderá muitas vezes levar anos, ou seja, muitas vezes poderá não se resolver em poucos meses, não é? E por isso, numa situação de divórcio, se recomenda sempre que, se possível, se tente entendimentos amigáveis, ok? Até porque se o litígio se prolongar durante muito tempo, isto até pode levar com que a empresa desvalorize em função de projetos que ficaram parados, de coisas que não se desenvolveram e que a empresa perca o seu valor. Então, se calhar o melhor é o quanto antes se chegar-se a uma solução amigável para não condicionar o andamento da empresa. Ok? Numa situação de divórcio ou separação, quando as pessoas estão, por exemplo, em situação de união de fato, ou enfim, ou são apenas namorados, e são sócios, quando houver esta separação, haverá necessidade de se fazer uma avaliação do patrimônio líquido da empresa. Esta avaliação do patrimônio líquido, isto não é feito olhando apenas para quanto dinheiro é que há na conta na data de hoje. Não. Para isto é necessário a contratação de especialistas, o que implica, como é natural, custos adicionais, algum tempo, não é? Porque tem que ser feito um trabalho profundo para se avaliar exatamente qual é que é o valor do patrimônio líquido da empresa, para, em função disso, se avaliar qual é o valor das participações sociais, não é? E isto poderá levar a mais situações de conflito, como vocês podem, conflitos e desgaste entre o casal. Por isso, para evitar toda esta situação de conflitos que podem se desenvolver mais lá à frente, que não é desejável, mas que pode acontecer, se recomenda, as melhores práticas recomendam que, para reduzir estes riscos jurídicos elevados, o melhor será no contrato social, ou seja, lá no início, na altura da constituição da sociedade, colocar já dentro do pacto social alguma disposição que fale o que é que poderá acontecer numa situação de separação do casal, porque acontecendo essa separação, é só olhar aquilo que já ficou estipulado no contrato social, ok? Outra solução também é, se não deu tempo de colocar no pacto social na altura da constituição da sociedade, também se poderá em qualquer momento fazer um acordo entre os sócios, ou seja, um acordo parasocial em que os sócios e casal falem um pouco o que é que haverá em situações de separação, como é que vão dividir as cotas ou as ações, e esta situação de acordo dos sócios é sempre útil, não só para situações de divórcio, também poderá nortear até para situações de morte, não é? Então, em resumo, sempre que possível, se vão optar por serem sócios e casal ao mesmo tempo, se possível, colocar já dentro do pacto social, do contrato de sociedade, uma previsão de como é que vão nortear a sua vida em caso de ruptura, em caso de separação. Se, por outro lado, porque é importante nós conhecermos também os nossos limites, não é? Se vermos que não temos maturidade suficiente
para cooperarmos dessa forma. Existem outras formas de cooperação que eu acho que é sempre positivo eu mencionar aqui. Já demos várias aulas sobre essas outras formas de cooperação e que não implicam necessariamente serem sócios, ok? Estou-me a referir, por exemplo, ao memorando de entendimento, a um consórcio, que num consórcio nós não vamos constituir uma sociedade comercial e ainda assim há a possibilidade de se trabalhar em cooperação, o franchising, um contrato de relação de domínio, ou, em último caso, constituir, por exemplo, uma sociedade unipessoal, porque, como vimos no início da aula, pelo regime do casamento, ou seja, ainda que seja uma sociedade unipessoal, a sociedade que apenas tem um sócio, mas pelo regime do casamento, indiretamente, o casal vai acabar por participar dos lucros e das perdas, ok? Outra coisa importante, não é? Já que estamos a falar de formas de elevar, de solidificar aqui a relação do casal, há outras formas também que já aqui mencionamos, portanto, não precisamos apenas de nos cingir à lei das sociedades comerciais, podemos ver o regime do casamento, podemos ir para um regime de união de fato, ok? Que já confere também vários direitos quase que equiparados ao regime do casamento. E por que não, embora não seja também muito frequente no nosso país, se assinar um acordo pré-nupcial, ou seja, um acordo em que se coloque já à partida disposições que garantam menos custos, menos desgaste em caso de litígios com a empresa. Ok? Portanto, eram estes pontos que eu queria partilhar com vocês relativamente a este tema. Se ainda ficaram dúvidas e também quero ouvir muito os vossos comentários, vamos aproveitar aqui a secção dos comentários para continuar a debater sobre este tema, não é? E outras dúvidas, fica aqui o contacto então, caso queiram enviar algum e-mail com algum ponto mais específico que necessitem. Bom, era isto que tínhamos para hoje. Espero que tenha sido útil esta aula, este tema alusivo também ao mês de fevereiro. E eu espero por vocês então numa próxima aula.